Caire, meus queridos! O tema dessa unidade 1, que abre os conteúdos de filosofia, é o olhar ao redor. O capítulo dessa unidade inaugura uma nova maneira de olhar, especialmente para quem está chegando agora no 6º ano, em que se abre um universo de novas maneiras de olhar as coisas, aquilo que a gente chama de realidade e aquilo que a gente chama de mundo. Por isso, o tema vai ser principalmente a ideia de olhar ao redor. Assim, se a gente acompanha folheando ali as primeiras partes do livro, a gente encontra palavras do tipo investigar, olhar, filosofar, que dentro do filosofar vão aparecer, por exemplo, as perguntas e o diálogo e também os pressupostos. Nessa primeira parte, o livro está apresentando os conteúdos gerais que vão estruturar aquilo que a gente vai discutir ao longo das aulas como sendo a filosofia. Então, o primeiro ponto é toda essa discussão sobre o olhar. Então, imaginem vocês que vocês estão entrando num parque de diversão novo, em que tudo é novo. Para onde você olha, tudo é novo. Esse elemento do olhar vai ser fundamental para entender do que se trata a filosofia. Nesse sentido, vai aparecer como fundamental essa curiosidade que vocês têm, propriamente é de vocês, é da característica da criança, essa curiosidade. E essa curiosidade, ela é fundamental na reflexão filosófica, como vocês podem perceber. Então, uma vez que a gente está espantado, que a gente se surpreende com aquilo que a gente vê, a gente consegue fazer perguntas para isso que a gente vê de uma maneira inteiramente nova. E essa maneira de fazer essas perguntas de um modo inteiramente novo vai ser parte daquilo que a gente vai entender como sendo a filosofia. Agora observem comigo, uma vez que você, naquele mesmo parque de diversão que você acabou de entrar e é tudo novo, você vê as coisas, fica inteiramente espantado com aquilo que você vê, na sequência, o passo seguinte diante desse espanto com as coisas que se enxerga, é fazer perguntas. Nessa elaboração de perguntas, a gente vai ter o passo seguinte, que é o diálogo, a necessidade de de uma outra pessoa, que a gente vai estabelecer uma discussão ou um debate. O outro vai ser aquele pelo qual a gente coloca as perguntas, coloca as questões. Por exemplo, por que isso? Por que não aquilo? O que eu sou? O que é o mundo? Esse tipo de reflexão vai ser o que vai permear toda a perplexidade do ato de duvidar da filosofia. Uma vez que você observou, se espantou e questionou a partir de dúvidas essa realidade por meio do diálogo com alguma outra pessoa, vai aparecer elementos que já fazem parte da atitude filosófica mesmo, que é, por exemplo, a ideia de pressupostos e, por outro lado, os argumentos. Nessa primeira parte do livro, em que ele está tentando mostrar para a gente o que é a filosofia, ou o que é o fazer filosófico, a gente consegue entender que na centralidade do olhar, como aquilo que conduz à possibilidade de duvidar das coisas e refletir sobre elas, conduzida pelo diálogo, ou seja, pela manutenção do questionamento com outras pessoas, eu consigo produzir coisas como argumentos para justificar as respostas que eu tento dar a essas questões que foram colocadas lá diante da perplexidade que o olhar me causou. Então, por exemplo, vai aparecer ali a ideia de pressupostos, né? Na medida em que, por exemplo, quando falamos determinadas coisas, na formulação dessa frase estão pressupostas coisas que estariam presentes ali. Por exemplo, quando eu digo hoje ainda não choveu. O que está pressuposto nessa frase é a ideia de que deve ainda chover. Provavelmente vai chover. Por exemplo, quando eu digo o professor Rodrigo, mesmo sendo adulto, gosta de brincar com jogos digitais. Nessa frase, o que está pressuposto é que brincar seria uma coisa só de criança. Então, assim, é dessa maneira que a gente entende, por exemplo, a ideia dos pressupostos, que vai ser uma coisa recorrente no fazer filosófico e nas frases e nas ideias que os filósofos vão colocar para a gente. Isso tudo na primeira parte do livro,
que vai apresentar inicialmente a ideia do que seria esse filosofar, no que consiste esse filosofar. Ou seja, esse olhar para a realidade, se espantar diante dela, fazer perguntas sobre essa realidade e, por meio do diálogo, eu conseguir não apenas dar uma resposta para essas questões, mas construir cada vez perguntas melhores para avançar no conhecimento das coisas. O segundo elemento geral discutido na segunda parte do livro consiste na ideia do admirar, que por um lado a gente tem a admiração e o filosofar da realidade, sobre a realidade, e o admirar e o filosofar sobre a beleza. Ou seja, desses dois elementos que vai acabar finalizando o livro, ele tenta mostrar como que a reflexão filosófica, sob a luz da ideia de admiração, é feita na filosofia nesse processo de se admirar ao observar aquilo que a gente chama de natureza e tentar explicar essa natureza das diversas maneiras, e por outro lado, essa mesma perplexidade e admiração que a gente tem diante, por exemplo, da beleza. A beleza da natureza mesma, a beleza das pessoas, a beleza do mundo, a beleza de uma obra de arte. E é nesse sentido que o livro finaliza essa discussão dessa primeira parte, ou esse primeiro contato com a filosofia, ali no sexto ano, que seria como que esse processo de se admirar, se espantar, ficar perplexo diante da realidade e tentar buscar respostas às questões que foram colocadas diante dessa admiração, é que vai surgir a ideia dos critérios. Os critérios seriam palavrinhas ou frases, no caso, palavrinhas que justificam o fato de escolher, por exemplo, uma coisa e não outra. Por exemplo, para exemplificar a ideia de critério, ainda com aquela metáfora do parque de diversão do início, se a gente pergunta para você em qual dos brinquedos você gostaria de ir, porque o tempo está curto, você vai ter que escolher entre uma série de brinquedos que são divertidos de maneira diferente, e que você vai ter que buscar escolher um critério para decidir e justificar por que vale a pena em um brinquedo ou não em outros. Então, por exemplo, você pode eleger a ideia, esse é mais divertido. Então, quando você escolhe, por exemplo, esse elemento da diversão, você está indiretamente escolhendo um critério para justificar por que você deve ir nesse brinquedo e não no outro. Então, os critérios eles vão aparecer na filosofia como a forma com a qual eu justifico as minhas escolhas para responder e para explicar aquilo que eu estou tentando dar uma resposta filosófica. Há um pequeno formulário na descrição desse vídeo, peço que você responda e assim a gente pode recapitular e fixar esses conteúdos para dar andamento às nossas aulas.